Olá, meu nome é Renan Neto Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. Hoje com a série O que é o meio ambiente com o artificial. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. A proteção ao meio ambiente artificial está apresentada em duas facetas. A primeira de criação intelectual e industrial e a outra de organização urbanística. Então, o que é meio ambiente artificial? É todo meio ambiente que era natural, passou por um processo e se tornou uma criação que passou por ou um procedimento industrial ou intelectual ou se criou um viés urbanístico, ou seja, uma construção. Por um ser ciente. Pode ser o ser humano ou pode ser outro ser que crie algo dessa forma. Primeiramente, vamos ver aqui a proteção ao meio ambiente artificial do patrimônio intelectual e industrial. Este está previsto na Constituição, no artigo 5º e nos seguintes incisos. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ou seja, você criou algo, você fez um vídeo, você fez um livro, você criou alguma coisa, um quadro. Você tem os direitos autorais sobre aquilo e são inerentes ao direito de herança, vira sua herança aquilo. E no inciso 28 do mesmo artigo, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criaram ou que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, ainda além do próprio autor, o grupo, se for um grupo que fez aquilo, representado por um sindicato, uma associação também, terá os mesmos direitos sobre essa proteção ao meio ambiente artificial. E o inciso 29 fala o seguinte do mesmo artigo. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, os inventos industriais eles têm uma garantia temporária de pertencimento a quem criou. Por quê? Se você cria um invento industrial, você também quer lucrar com aquilo, você quer vender aquilo. Então, se você criou um invento industrial, você vai criar uma cadeia de indústrias, provavelmente, e vai favorecer o desenvolvimento do país, criação de renda também. Então, o Estado assegura temporariamente você a ter a patente daquilo. Você, por um tempo, só você pode replicar aquilo se não houver a vender ou autorizar a replicação daquela patente. Um debate muito grande sobre isso é sobre as vacinas. Na pandemia de coronavírus, se relembrou também essa patente sobre as vacinas. Só o laboratório XYZ que criou a vacina pode produzir aquilo. Mas em estado de necessidade extrema global, como uma pandemia, por que não autorizar outros conglomerados, outras indústrias a produzir aquela vacina? Para a maior veiculação e rapidez de reprodução daquele invento industrial. Abre-se todo esse pensamento sobre esses aspectos também. E a organização urbanística, que pode ser o mais próximo, de mais fácil entendimento sobre o meio ambiente artificial, porque a organização urbanística é quase completamente tudo que está em volta por um ser humano, volta de um ser humano. Ou seja, desde uma tribo, de um pequeno aglomerado de pessoas até grandes metrópoles e megalópolis. Países inteiros estão
sobre uma organização urbanística própria, e a Constituição Federal de 1988 não fica atrás. Em seu artigo 30, diz que compete aos municípios criar, organizar e suprir distritos, observada a legislação estadual, ou seja, uma organização urbanística própria dos municípios. Além disso, o artigo 25 apresenta: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para entregar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Ou seja, essa política urbanística em aplicação está no município, as diretrizes foram feitas pelo Estado e a União, lá no topo, ela simplesmente jogou essas competências para os estados e municípios, mas ainda estão observando os princípios constitucionais, como o desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso está interligado. Esse viés de propriedade intelectual, industrial e organização urbanística engloba o meio ambiente artificial. Isso aí, curta, comente, compartilhe, dê sua opinião, se inscreva, siga nas redes sociais e até a próxima.